Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa e agora, com essa série de vídeos, nós vamos começar a revisão para o vestibular da Unesp. Então, fique ligado e aproveite essas produções para que você faça uma revisão. E também não se esqueça, nos links das descrições você encontrará exercícios extras para você poder resolver e praticar ainda mais antes de se submeter ao vestibular da Unesp. Espero que nós possamos te ajudar com isso e boa aula para todos nós e vamos aproveitar a revisão. Aguardo vocês também nos próximos vídeos. Todos nós sabemos que essa prova da Unesp, o vestibular da Unesp, ela cobra diferentes tipos de questões dentro da nossa prova de língua portuguesa. E nessa revisão você encontrará aqui algumas obras de arte para serem analisadas, algumas charges, e nós faremos junto com você mais um pouco de treino para que você consiga se adaptar a esse tipo de situação. Então, fique atento, você receberá as informações aqui necessárias para que você entenda um pouco mais sobre cada proposta que é apresentada e acerte esse tipo de questão lá no dia da prova, ok? Então, vamos passar aqui o slide para começarmos os nossos comentários. No ano 2020, a VUNESP cobrou uma questão muito interessante que se tratava, digamos, sobre analisar algumas obras, no caso obras de arte famosas, e ela sempre te dará uma informação sobre o que é a proposta apresentada. Então, aqui no caso, que é a prova do ano 2020, a questão número 20, ok? Que é a prova do primeiro dia, né, de conhecimentos gerais, ela propõe o seguinte: perspectiva. Então, olha só, quando nós estudamos artes, que nada mais é do que uma linguagem magnífica, né? É a perfeição da estrutura, da montagem de uma obra, pode ser o que um desenho, pode ser uma pintura. Então, aqui no caso, o que nós estamos falando? Perspectiva é uma técnica de representação numa superfície plana, quer dizer, em uma tela do espaço tridimensional. Então você tem ali o espaço, mas você consegue ver a tridimensionalidade da beleza, olha só, da obra, baseado no uso de certos fenômenos ópticos, como a diminuição aparente do tamanho dos objetos e a convergência das linhas paralelas à medida que se distanciam do observador. Então, quer dizer, é como se você olhasse aquela ideia 3D. Você chega próximo e vê uma situação, você, não é, se distancia e consegue ver. Por isso que é a ideia da perspectiva. Então, agora, o que você tem que tomar cuidado? Com o que você vai ver, não é? No caso, a prova te apresenta algumas imagens, e no caso são pinturas. Vamos partir para vê-las. Olha só, a primeira situação que nós encontramos, veja bem, dos anos 1936, René Magritte com a obra A Clarividência. Isso se enquadra na proposta da perspectiva ali apresentada? Pense. Bom, agora você verá as duas seguintes propostas, ok? A primeira proposta é de Esker, que você tem ali para dar uma verificada, olha só, não é? Essa gravura de Esker se chama Mirante e foi feita no ano 1958, ok? Na sequência, nós temos aqui Edward Hopper, Escritório em Cidade Pequena, dos anos 1953. Eu estou aqui na frente, então peço-me licença para poder sair da tela para que vocês enxerguem melhor. Então vamos fazer isso. Olha só, eu vou deixá-los somente com as imagens, vocês continuem ouvindo a minha voz. Aqui então, agora dá para ver perfeitamente o ano de 1953. Ok, na sequência nós temos então aqui a Marcha dos Tecelões dos anos 1897. Já posso voltar sem atrapalhar ninguém, ok? E na sequência também nós temos René Magritte, novamente aqui, O Império da Luz,
1954. Bom, você fala, mas eu não consigo lembrar de todos. Como é que eu faço, né? Eu apresentei para vocês na sequência um mosaico. Agora é o momento de você pensar e chegar aqui a uma conclusão. Veja bem que questão simples que ele diz o que é perspectiva. E onde, dentro dessas 5 propostas aqui apresentadas, nós conseguimos ver a proposta de perspectiva. Você já sabe? Então vamos lá? A resposta, qual que é? Exatamente. Esker, com o Mirante. Por quê? Tudo que você precisa na proposta apresentada está dentro daquela figura, digamos assim, não é? Daquela composição estética em que você olha, você consegue ver a tridimensionalidade da situação. Foi muito bem apresentado. Foi uma questão simples, não tão complicada, mas exige aí um pouco de olho e ser um pouco perito no que nos foi apresentado. As outras obras não se enquadram no que é a proposta de perspectiva. Muito legal. Entenderam? Muito bom, não é? Então agora vamos ver um outro tipo de exercício. Bom, pessoal, vamos então aqui agora ver mais uma questão da prova da Unesp. Essa questão envolve escola literária juntamente com um pouco de conhecimento de história. Aqui ele diz sobre a prisão de Tiradentes. Ok? Tome cuidado, porque aqui você recebe uma data, mas é a data da pintura. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre a história aqui, né? Nós lembramos que o dia 21 de abril é o nosso feriado nacional, ok? E trata-se de uma homenagem que o Brasil faz para Joaquim da Silva Xavier, que foi enforcado e foi esquartejado a 21 de abril de 1792. Lembra-se disso? Mas devido a seu envolvimento com a Inconfidência Mineira, né, que foi um dos primeiros organizadores aqui desse território brasileiro, né, no sentido de conseguir a independência do país, com referência a Portugal. Já é a primeira investida contra o reinado, fala, olha, não queremos mais, na época, né? Então vale a pena também saber aqui por que se presta homenagem a Tiradentes, né? No século XVIII, olha que interessante, o Brasil era uma colônia portuguesa que gerava grandes lucros para a metrópole. Todo mundo sabe disso, que o reinado aqui estava fluindo em matéria de lucros, em função do quê? Do ouro e dos diamantes que haviam sido descobertos na região que ficou conhecida como Minas Gerais. Ok? E essa região, ela se torna o centro econômico e cultural do país. E começa o problema. Então, nela surgiram várias cidades muito importantes, não é? Ricas ali, como Vila Rica na época, não é? Atual Ouro Preto, não é? São João del Rei e também Sabará, ok? Agora, aí, pera lá, Portugal fazia o quê, né? A colônia aqui, coitadinha, explorada, não é? Era o nosso ouro, Portugal queria o nosso ouro, mas nem todas as pessoas ligadas ao garimpo, olha só, pagavam os impostos que a metrópole cobrava. Aí começa, você fala, olha, eu não vou pagar, não é? Começa aqui, não é? O grande problema aí, não é? Havia muito contrabando já nessa época dessas riquezas minerais. Além disso, essas riquezas aí, elas, gente, todo mundo sabe, não eram infinitas e começou a se tornar muito escasso, porque acaba, não é? Ouro também acaba, petróleo, não é? Imagina, esses são bens aí que podem se escassear, né? Aqui no caso é o ouro, né? Petróleo nem sonhava ainda, nem uma sombra de petróleo por enquanto, né? Mas é um bem também que pode se escassear. Agora, vamos lá, o governo português acreditava na diminuição, né, do volume do dinheiro, do volume do lucro com a mineração, né, por causa desse contrabando e também a sonegação dos brasileiros, coisa que você já percebe, o brasileiro já falou, ó, vamos sonegar, não é? Então nessa época já acontecia muito isso. Então por isso começou a aumentar imposto. Aí a coroa, não é? Olha, o governo começou a aumentar os impostos e tomar medidas muito repressivas, olha isso, contra os naturais da terra. E a coisa não ficou muito legal, né? Então os brasileiros se revoltaram. E isso aconteceu quase na mesma época que os Estados Unidos se tornaram independentes, né? Independência americana. Então, ao mesmo tempo, lá na Europa, filósofos, os pensadores, olha só, criticavam a monarquia e o poder absoluto dos reis.
Então tudo isso influenciou as elites de Minas Gerais e as levou a conspirar em prol da independência. Olha só, tentativa, né? Então a maioria dos conspiradores, quem vocês acham que eram? Homens ricos e cultos. Vocês lembram os nomes? Vamos lembrar uns: Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Veja bem, olha os nomes famosos da nossa literatura já engajados aqui na primeira investida contra o reinado, né? Então, bom, pobre, somente o Tiradentes, né? Que era um simples alferes, que ali você vê até pela pintura, é um cargo militar semelhante ao de tenente, né? E tinha esse apelido por exercer também o ofício de dentista, ele também era dentista, né? Entretanto, aí começa um probleminha, né? Era aquele que saía às ruas procurando conquistar a adesão do povo ao movimento. Olha só, não é? E o resultado disso aí, quer dizer, todos os que tinham posses conseguiram escapar, né? Com certeza, da pena máxima, trocando-a pela prisão ou pelo exílio, quer dizer, as pessoas que tinham condições conseguiram fugir. Agora, quanto a Tiradentes, coitado, acabou condenado à morte e sofreu aquele esquartejamento, até uma pintura muito famosa mostrando tudo isso, né? Para que as partes do seu corpo ficassem expostas, olha lá, ao público, de modo a desencorajar outras tentativas de rebelião. Então era mais ou menos aquela repressão do governo. Falou, ó, vai fazer? Então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com esse cidadão aqui. Então foi executado como um criminoso, pessoal, e transformou-se no primeiro herói brasileiro logo após a nossa independência ali, que já vai acontecer no ano de 1822. Veja bem que interessante toda essa história, não é? Para você conseguir entender o que está acontecendo aqui nessa foto, no caso, nessa pintura, né? E ele diz que é a prisão. Olha a roupa dele, a roupa de alferes. Interessante isso, né? Esse cargo já não existe mais. Na época, Machado de Assis também se referia muito a isso, né? Era um pobre alferes, então era um cargo muito comum na época do reinado de Dom Pedro II, né, gente? Então, olha só, ó, aqui vamos pensar um pouco. Você percebeu a data disso tudo? Então, se pensarmos bem, nós estamos ali nos anos 1700, olha lá, né, e 90. Então, nessa época, que seria quem, gente? O século XVIII, né? Qual era a escola literária vigente? Vamos pensar assim? Porque aqui o que você viu são os fatos históricos, mas é a história em si, não é? A literária. Vamos pensar? Seria barroco, arcadismo, romantismo, realismo ou modernismo? Vamos marcar uma? Você já sabe, né? Essa época era a época do arcadismo, eram os arcades, gente, Tomás Antônio Gonzaga, olha ali, não é? Olha só, a Marília de Dirceu, né? Aqui no caso, Tiradentes não foi um literato, mas a Unesp queria que você fizesse a ponte com essa proposta. Uma questão belíssima, não é? Vale a pena a gente conhecer a nossa história, valorizar isso tudo, porque esse pessoal que lutou aqui e morreu aqui, eles tinham razões também na época deles, né? E nós vimos também na revisão anterior, sobre a problemática dos anos 72 com o Chico Buarque. Se você não viu essa revisão, faça favor de ir lá ver, porque é muito importante você se engajar aqui em como você vai responder essa prova da VUNESP, ok? Vamos, porque precisamos continuar. Nós temos mais questões para discutir, ok? Vamos acertando tudo aqui. Agora uma nova pergunta para você. Veja bem que nós escolhemos nessa revisão as perguntas que são clássicas deles, não é? Você lembra que apareceu perspectiva na primeira questão? Agora apareceu expressionismo. Veja isso. Então, vamos ler juntos, porque é muito importante você entender. Expressionismo, termo aplicado pela crítica e pela história da arte, a toda a arte, em que as ideias tradicionais de naturalismo são abandonadas. Olha só, não é? Aquele naturalismo, a ideia é abandonada. Olha, está te explicando o que você tem que fazer aqui. Em favor do que, pessoal? Em favor de distorções ou exageros de forma e cor, perceba muito bem isso. Vamos ler de novo? Ó, são abandonadas em favor de distorções ou exageros de forma e cor que se expressa de modo premente, não é? Que expressa o que aqui? A emoção do artista, não é?
Então, lembra-se daquelas pinturas expressionistas ao ar livre, aquelas pessoas com sombrinha, o vento, a pintura, a céu aberto, não é? A luz, tudo isso aqui tem a ver. Então, olha lá, ó. Neste sentido mais geral, o termo pode ser aplicado à arte de qualquer período ou lugar que conceda as reações subjetivas ou um lugar de maior importância que a observação do mundo exterior. Então, vamos ler esse pedacinho de novo? Olha lá, o termo pode ser aplicado à arte de qualquer período ou lugar que conceda às reações, veja bem, as reações subjetivas um lugar de maior importância que a observação do mundo exterior. Então, quer dizer, é uma pintura que você vai ter que agora buscar aqui na sequência para nós. Então, a arte expressionista, ok? Vamos ver como funciona isso? Eu acho que você se lembra, não é? Aquelas situações de, vamos dizer, seria como se nós fôssemos tirar uma foto a campo aberto. E o pintor fazia isso e passava toda essa subjetividade proposta ali, apresentando para você até os mínimos detalhes daquilo que estava acontecendo. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Olha só o que nós temos. Vamos ver a pergunta, ó. De acordo com essa definição de expressionismo, pode ser considerado expressionista essa obra aqui? Você acha que pode? O Encontro, dos anos 1854, de Gustave Courbet. Acha que é essa? Vou te mostrar mais uma. Olha essa aqui agora. Essa é Retrato da Condessa de Rossonville. Deve ser assim que se lê. Estou até fazendo alguma pronúncia errada aqui, né? Não sei. 1845. De Jean-Auguste Dominique. Então, será Ingres. Olha ali. Será? Será essa? Ou você acha que é essa aqui? Edward Hopper. Você percebeu que a prova anterior, esse pintor também apareceu. Edward Hopper, mas apareceu lá naquele escritório, né? O Farol em Duas Luzes dos anos 29, 1929, já é o outro século, né? Expressionismo aqui. E aqui? Quem nunca ouviu falar de Andy Warhol, ok? O famoso cidadão, não é? Pop art, aquele, não é? Lembra-se do mictório, não é? O ready-made, arte ready-made, a produção já pronta, não é? Aí acaba-se a proposta de criação, então ele começa simplesmente a reproduzir a arte pela arte, e o que já está pronto então torna-se arte, ou aquilo simplesmente só se duplica. Aí, será que isso é expressionismo? Com Andy Warhol, olha lá, lata de sopa Campbell, uma sopa tão comum aí, né? Dos anos 62. E não podia deixar de aparecer, não é, gente? Vincent van Gogh, ok? Olha que chique. Dos anos 1890 e a Igreja de Auvers-sur-Oise. Qual será? Bom, você deve estar pensando, nossa, eu não lembro da primeira. Vamos lá, vou te passar aqui. Isso, olha o nosso mosaico agora, hein? Qual delas é uma representação clássica do expressionismo? Pense um pouco e vamos lá. Então você já deve ter marcado. Com certeza, só pode ser um pintor, né? Expressionista. Van Gogh é a representação máxima. Aqui a era azul, não é? Existe a amarela, azul, é lindo tudo isso, né? Então fica aí para você um pouquinho de história também da arte, misturado com vanguardismo, literatura, etc. E vamos para frente aqui, porque temos mais perguntas para nós resolvermos, ok? Vamos para cá. Agora aqui um pouquinho da Argentina. Olha que legal, nosso querido país, hoje tão sofrido com os seus problemas atuais. Esse vídeo está sendo gravado no ano 2021. A Argentina está passando por uma fase muito difícil. Mas, quem não conhece o Quino, fantástico, deixou-nos um legado magnífico, deixou-nos assim, digamos, ele ainda está vivo, né? Mas ele deixou para nós a Mafalda. Nós temos a Mafalda aí, com toda a sua exploração, não é, ácida, sobre
perspectivas do mundo. E aqui, olha a praça, veja bem, não é? Olha o tipo de manifestação que nós temos aqui, que seria a proposta, olha lá, quebrar os grilhões, ir à luta, não é? Quer dizer, lutar pelos ideais. E a praça toda está com a sinalização de proibido. Então, proibido fumar, proibido andar, proibido colher flores, proibido jogar lixo, digamos assim. Bom, enfim, o que nós sabemos muito bem é que certos tipos de manifestação dessa forma é a realidade que as pessoas vivem nos momentos, né? Aqui, no caso, estamos no ano 2003, essa charge é do ano 2003, e isso nos leva a crer que letra A, letra B, a exploração do tema. Seria inocência com malícia? Público versus privado? Progresso versus estagnação? Natureza versus cidade? Liberdade versus repressão? O que vocês acham? A resposta certa é a letra? Letra O, com certeza. É a ideia de liberdade com a proposta da opressão, a repressão, não é? É o tal do é proibido, ok? Há muito tempo se luta quanto é proibido proibir, não é? E aí fica o slogan para nós pensarmos bem, será que nossos governos atuais estão realmente muito democráticos? Será? Olha só o Queen aí perguntando para nós. Ficou muito claro isso para todo mundo, não é, pessoal? Então, vamos seguir. Temos mais provas. Opa, olha isso. Agora, vamos ler comigo aqui o que seria isso. Na Europa, os artistas continuam a explorar caminhos traçados pelos primeiros pintores abstratos. Mas a abstração desses artistas não é geométrica. Então, olha só. Você escutou? Pintor abstrato não usa forma quadradinha, não é geométrico, ele usa abstração. Então ele não coloca na pintura dele formas. Tudo bem. Mas a abstração desses artistas não é geométrica. Sua pintura não representa nenhuma realidade. Então, quer dizer, não estou mostrando mais ali naturezas, frutas, não é? Natureza morta, essas coisas. Então, eu não estou mais mostrando isso. Então, tampouco procura-se reproduzir formas precisas. Vocês estão vendo? Aquele retrato que mostra o detalhe. Não queremos mais isso aqui. Cada artista inventa a sua própria linguagem. Olha isso. Então, quer dizer, abstração. Pintor abstrato. Você já está pegando, né? Cores, formas e luz são exploradas, vocês viram? Desenvolvidas e invadem as telas. Então, o formato, nós não temos um padrão, mas invade a tela a cor. Olha que lindo, não é, gente? A proposta. E ali, traços vivos e dinâmicos. Então, quer dizer, aqueles riscos, aqueles traçados. Olha, para cada um, uma abstração, um lirismo. Bom, então, gente, a Unesp aqui já te falou o seguinte. Você conhece um pintor abstrato? Por essa definição? Porque dá para pegar bem aqui, né, a proposta que eles querem. Se você está perdido, pare aqui o vídeo e leia. Leia novamente. O que é que esse autor quer que nós façamos, não é? Bom, agora vamos lá. Vamos começar a apresentação. Isso é a representação de abstração. Olha aí. Não é? Veja bem. Vamos ver mais uma. Olha essa aqui, mais uma, cavalo na paisagem e tal, né? Olha, mais uma. Será que essa é pintura abstrata? Mais uma. E essa? Opa, quadrado negro, olha, dos anos 23, será? Pensa. Mais uma, Miró. Azul 2, dos anos 61, vamos dar uma pensada aqui. Belíssimo quadro, né, gente? Enfim. Mais um, olha ali, quadro de Sônia, ritmo, ok? 38. Novamente você deve estar assim, mas a gente não lembra da sua calma, que você vai agora entrar no nosso mosaico artístico, olha isso, não é? Que chique isso, não? Fala, uma parede como essa vale uma fortuna, gente, isso aqui são bilhões de dólares envolvidos aqui, né? Bom, mas enfim, vamos ver aqui
Qual é a pintura abstrata? Com certeza você pegou. Na hora deu para ver, não deu? Gente, só pode ser Miró. Perfeito. É tudo o que ele falou. Existe o traçado, a cor. Então, eu acho que para você agora começar a ficar mais atento, essas questões, leia com calma o que nos é pedido. E dá para ver perfeitamente, né? Nós vamos conseguir acertar. Eu espero que você vai acertar isso aqui, por favor, tá bom? Vamos treinar mais um pouquinho? Oh, estamos chegando ao final já. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos agora aqui acompanhar mais uma questão. Fiquem com só minha voz, porque senão eu vou acabar atrapalhando a tela, ok? Examine agora essa charge do cartunista Angeli, publicada no ano 2003, ok? E existem algumas afirmações ali colocadas. Então, olha só, a palavra peace, né? E as reticências, porque nós sabemos que em português as reticências nos abrem aí, quer dizer, uma proposta meio indefinida, não é? Mas embaixo, se vocês perceberem, nós temos o presidente Bush, o Powell, John Powell e Tony Blair. Essas figuras já não estão mais aí, né, atuantes no governo, mas na época em que isso aqui foi apresentado, já faz parte da história do mundo. Né? Tony Blair, da Inglaterra, olha lá, o Powell e George Bush, os americanos ali. Né? Enfim, o que nós temos então? Vamos partir para a leitura? Eu acho que você consegue tranquilamente agora fazer uma boa, uma belíssima de uma leitura, com calma, pare o vídeo, leia e nós vamos discutir na sequência. Tudo bem? Então faça isso e eu já volto com vocês. Agora vamos conferir. A questão número 1, não é? Que ele diz sobre a figuração dos líderes políticos como reticências. Ele sugere que esses líderes constituem a entrave à demanda sugerida pela palavra? Quer dizer, eles é que barram o problema da paz? Sim, essa nós vamos ter que aceitar. Agora, 2, olha só. Na medida em que, frente a uma multidão de anônimos, poucos indivíduos são nomeados, depreende-se da charge uma crítica, sobretudo ao processo de massificação da sociedade moderna. É isso? Não, não é não. Porque nós não estamos ligando com a ideia de massificação aqui, né? Agora, a charge satiriza as manifestações contraditórias à guerra no Iraque, na época. Lembra George W. Bush? Olha ali. Não é? Quer dizer, com a proposta do Iraque, aquela briga toda, a coisa foi muito feia nessa época, né? Então ali, essa charge é a manifestação contrária a essa guerra do Iraque. E ali ele diz, lideradas por políticos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Dá para você afirmar isso, pessoal? Sim ou não? Não, não é uma sátira. Aqui ninguém está satirizando, aqui nós estamos falando de uma situação que é uma situação real. Era para que acontecesse tudo isso, né? E aqui fica então um pouco mais evidente para todos nós que novamente a VUNESP vai cobrar a situação política e também a situação, não é, linguística. Quer dizer, você saber ler. Porque isso aqui, gente, é o famoso texto sincrético, que você possui algumas palavras, não é? E com a foto. Então a gente diz texto verbal e texto não verbal. E agora as conclusões você tem que ter pelo conhecimento de mundo que nós sabemos que você tem, ok? Espero que você tenha acertado. Muito bem. Vamos então seguir? Opa, olha agora. Olha que interessante essa pergunta aqui, hein, pessoal? Vamos ver como é que vai ser? O que nós temos? Primeiro, uma chargezinha simples. Ele diz, olha, vamos indo. Ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz. Ó, nessa época dessa prova, essa guerra estava matando muita gente, né? Então, olha ali. O menininho, mas é cedo para mim. Me adianta essa aí, vai. Que isso, morte, né? Por favor, a morte. Estou morrendo de pena de você. Ora, eu posso lhe dar um emprego bem melhor, hein? Olha a tentativa. Suborno, né? Mas é importante trabalhar com o que a gente gosta. Quer dizer, eu gosto do que eu faço. Então não me venha com
conversinha para tentar me convencer, porque eu vou te levar. Então, quer dizer, uma charge bem malvados, né? Uma charge bem pesadinha, né? Mas, enfim, vamos ver o que a VUNESP queria. Olha lá, ela queria que você chegasse a uma conclusão sobre como a morte reagiu ao pedido do rapaz. Falou, olha, por favor, me dá uma chance aí, vamos lá, né? Eu te arrumo uma coisinha melhor para você fazer, mas deixa eu passar, né? Deixa essa para mim. E a morte falou, não. Quer dizer que ela é frívola, quer dizer fútil, uma pessoa compassiva, teve pena. Ela foi solitária, ela foi incorruptível ou ela foi materialista. Todos nós sabemos que aqui com a morte não há negócio e não há corrupção, porque frente à morte, o que você pode fazer? Nada. É isso aí. Quer dizer que aqui, realmente, não foi corrupta. É isso. Agora, olha aqui a próxima pergunta da mesma charge. Ó. Exemplos agora de linguagem formal e de linguagem coloquial, nós temos quais falas, meninos? Quais falas? Você sabe? Olha isso. Então, vou fazer o seguinte. Você vai ler e, na sequência, nós vamos discutir qual é a resposta correta. Tudo bem? Então, faça isso agora. Pare o vídeo, leia e vamos discutir a resposta. Ok, vamos então conferir a resposta? A resposta é a letra, com certeza, a letra E, não é, pessoal? Porque aqui, quando o personagem diz, olha, posso lhe dar quer dizer, se posso lhe dar um emprego bem melhor, é o típico da linguagem formal. Ele usa o pronome lhe aqui, em tom bem cerimonioso, né? Se nós olharmos bem a letra B, olha só, me adianta essa, vai, é cedo para mim. Já o início de uma oração com o pronome me adianta, já é realmente ali típico daquilo que não é nada formal, né? Quer dizer que, muito simples, foi uma questão de português muito esclarecedora do que é linguagem formal e o que é linguagem não formal. Tudo bem? Acertamos? Então, é isso daí. Nós vamos ficando por aqui com essa nossa revisão e agora eu peço para que você, então, assista a próxima parte. Nós teremos uma outra fase aqui para poder também resolver mais exercícios e trazer maiores informações para vocês. Então, não percam, o vídeo será publicado ainda esta semana e faça isso. Verifique aqui no canal para que você consiga ir muito bem na prova da VUNESP. Muito obrigado e até a próxima. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!